Bom dia, tudo bem? Queria conversar um pouco com vocês sobre negociação. Muitas vezes nós negociamos com Deus para podermos ter a nossa carne satisfeita, né? Queria falar primeiramente, deixar bem claro que somos a casa de Deus e devemos ter uma vida santa, correto? Vamos começar com 2 Coríntios 6,16. Quero mostrar na palavra que o templo físico, onde estão as igrejas, é um lugar de reunião dos santos, porém, a casa de Deus somos nós. Coríntios 6,16 nos diz assim: e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos, porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Somos o santuário do Senhor. Em 1 Coríntios 3,16 fala assim. Essa é a palavra do Senhor que está falando, não é simplesmente um ser humano. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16 e 17. Não sabeis que vós sois santuários de Deus? E que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, sagrado, temos que ter uma vida santa. João 14:23. João 14:23 fala assim: és bendito, Senhor. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Somos lar do Senhor. Para fechar essa questão da moradia, que somos a moradia do Senhor, somos o templo dele, vamos ler Efésios 2:19 e 22. És bendito, Senhor. Perdão. Efésios 2, do 19 ao 22 fala assim: tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos podereis Desculpa, aqui está em Filipenses, é Efésios. I'm sorry. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Jesus é o alicerce dessa construção, somos nós. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Em Jesus, nós crescemos para sermos um templo santo do Senhor, templo sagrado. Dito isso, irmãos, que nós somos um templo do Senhor, somos moradia dele, eu quero refletir um pouco sobre aquela passagem onde Jesus entra, me perdoe, irmãos, no templo e expulsa os cambistas. Está lá em Mateus 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tomou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas e os negociadores de pomba. Quem é o templo do Senhor hoje? Aquela igreja onde nós vamos, a igreja católica, a igreja evangélica com suas denominações? Não. A igreja do Senhor somos nós somos o templo, aquele local onde existe aquele espaço físico de paredes, é um local de reunião dos santos, que somos nós, que somos o santuário do Senhor. Então, quando Jesus entra nesse santuário, pense em você, eu vou pensar em mim.
quais as negociações estão sendo feitas dentro desse santuário que tem desagradado a Jesus, e a qual ele vai expulsar, ele vai tirar, ele vai limpar a casa. Quais as negociações? Eu anotei algumas aqui, mas são várias. Trocamos Jesus de lugar em nossa vida, tirando-o do centro e pondo nós mesmos no lugar. Nós negociamos isso. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da vida cristã. Porém, nós negociamos isso, nós tiramos isso. Negociamos todo o nosso tempo trabalhando muito, em detrimento à busca da palavra, em oração. Nós não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para comungar, não temos tempo para falar do Senhor, não temos tempo para viver para Deus. Negociamos nossa família. Olha se acontece isso com alguns de vocês ou com alguns conhecidos. Comigo já aconteceu. Tem mudado isso na minha vida. Como? Trabalho muito para que vocês tenham conforto. Chego em casa pregado, não tenho tempo para a esposa, não tenho tempo para o filho, não tenho tempo para um bom bate-papo, para um conselho, para ouvir o que o filho tem para falar, o que a esposa tem. Por quê? Porque está trocando o trabalho pelo conforto. Os alicerces cristãos vêm sendo trocados por uma moda humanista de o homem merece ser feliz. Eu mereço ser feliz. Você merece ser feliz. É o que tem rolado hoje em dia. Em detrimento das coisas de Deus, nós achamos que merecemos ser felizes, colocando nós acima de tudo, acima das leis, acima daquilo que está escrito na palavra. A aceitação de pecados contra a palavra do Eterno são aceitas facilmente nos dias de hoje. A palavra do Senhor é muito clara. O aborto vem sido aceito muito mais fácil, a liberação das drogas, o casamento homoafetivo, é tudo contra a palavra do Senhor. A palavra é muito clara, mas também não é só isso. Você pode ir para o lado da política também. Uns falam assim, fulano é bom, vai ser bom prefeito, ele rouba mais fácil. Você já ouviu isso? Rouba mais fácil. É uma troca do que é correto, simplesmente porque ele faz alguma coisa de boa para a sociedade. Ou seja, ele tem que fazer a coisa boa sim, porém não pode roubar. Existe essa troca, é um cambista negociando, todo momento. Olha para você ver também isso, os negociantes, comerciantes, falam muitas vezes assim, não vou pagar imposto não, para quê? Pagar imposto? Eles vão roubar mesmo, os políticos vão roubar. É uma troca a todo momento. Então Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, ele expulsa os cambistas. Ele quer expulsar essas trocas, e muitas vezes nós não aceitamos Cristo entrar no nosso tempo por causa disso, porque ele vai tirar nós da área de conforto, porque ele quer salvar a sua vida, ele não quer que você perca a salvação. A pomba presa, olha para você ver, ele fala aqui, as cadeias, os cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pomba. Comerciantes de pomba que vendiam a pomba para sacrifício. A pomba, ela significa o que na palavra? O Espírito Santo. E muitas vezes essa pomba está dentro da gaiola na nossa vida. O Espírito Santo está dentro de uma gaiola. Ele não consegue atuar para te convencer do pecado e do erro. Por quê? Porque ele está dentro da gaiola. Ele precisa ser solto. E Jesus, quando entra na casa, a primeira coisa que ele faz é soltar o Espírito Santo dentro da sua vida. Para quê? Para te convencer do erro e do pecado. Porque a palavra de Deus fala assim, o único que convence o homem do erro e do pecado é o Espírito de Deus. Eu não consigo convencer minha esposa, eu não consigo convencer meus filhos, eu não consigo convencer nem a mim mesmo. Mas o Espírito de Deus que habita em mim, que sou o templo do Senhor, consegue me convencer do erro e do pecado. E dessa forma eu vou entender que essas negociações que são feitas não me levarão a nada. Que possamos acordar, meus irmãos. Porque muitas igrejas, o espaço físico, não tem pregado isso. Que você tem que largar o pecado, que você tem que largar o erro, até mesmo de trabalhar exacerbado para estar mais na presença do Senhor. Por quê? Porque cuidar do ego do ser humano, cuidar do ego do homem, afagar este ego, acariciar ele, é mais importante para mantê-lo na igreja do que falar uma verdade para ele ser salvo. Olhos abertos.
A palavra do Senhor fala assim: erreis em não conhecer a minha palavra. Aqui está toda a verdade do Senhor. Buscais na palavra entendimento, conhecimento, para vivermos melhor nessa vida. Eu quero agradecer você por esse tempo, estender um pouquinho mais hoje, foi até 10 minutos, mas eu creio que essa palavra pode tocar no seu coração. Eu peço isso ao Senhor. Ela tem tocado no meu coração. Muitas vezes, muitas negociações que eu já fiz, hoje eu tenho deixado de lado para me seguir ao eterno. Amém? Um abraço, fique com Deus.